A gente nunca esquece o primeiro livro que roubou nosso coração. Mas isso foi o começo de algo muito maior. Eu comecei a ler em 2012, eu assisti Jogos Vorazes, não foi no cinema, eu assisti depois, eu via todo mundo falando do filme, aí eu assisti e fiquei obcecada. Eu falei, não, eu preciso saber como acaba, eu preciso saber o que acontece depois, só que o filme só ia sair no ano seguinte. Então eu falei, não, eu preciso ler. E aí, como na época eu não tinha dinheiro para comprar os livros, eu fui na Wikipédia e lá tem um resumo dos livros. E eu li o resumo de cada um dos livros. E eu fiquei, nossa, que incrível! Eu imprimi os resumos, deu assim umas 15 páginas. Eu grampeei, eu levava pra escola, eu ficava relendo, eu mostrava pras minhas amigas. E aí depois de um tempo, a minha mãe finalmente conseguiu comprar o box pra mim. Eu li ele em 2 dias, li os 3 livros de uma vez, e aí a minha vida mudou. Eu falei, uau, então a leitura pode ser isso aqui. E desde então eu não parei mais. Em 2001, teve o lançamento do filme de Harry Potter e a Pedra Filosofal, e assim, foi um caos. O marketing daquele filme foi uma coisa que, não sei, me pegou muito na época. E aí eu fiquei muito curioso pra ver o filme, mas eu já em 2001 eu já tinha uma coisa de, se eu assistir o filme, eu não vou ler o livro. Então primeiro eu vou ler o livro pra depois ver o filme. E aí eu consegui pegar o livro emprestado com uma amiga, li em uma semana. Eu nunca tinha lido um livro de 250 páginas na minha vida, quanto mais em tão pouco tempo. E aí fui assistir o filme logo depois, sozinho. Então, eu comecei a gostar de ler quando eu tinha por volta de uns 11 anos, que eu comecei a ler os livros de Crepúsculo. Eu assisti os filmes e na época não tinha lançado Amanhecer. E eu fiquei desesperada. Eu falei, como assim eu não vou saber o final dessa história? Então eu peguei Amanhecer para ler. Eu passei uns meses lendo e eu acordava, eu lia, e eu ia dormir, eu estava com o livro na mão, eu levava ele pra escola, eu levava bronca por estar lendo. E nisso foi um esquema de pirâmide, né? Eu caí. A minha trajetória literária começou quando, eu era bem novinha, aprendi a ler cedo. E meus pais sempre me incentivavam a ler bastante, mas eu acho que o primeiro livro assim, que me cativou bastante foi Fala Sério Mãe, da Thalita Rebouças. Então, desde pequena, eu sempre li muito, né? Na verdade, eu não lia e aí comecei a ler com Harry Potter. Comecei a escrever por conta de Harry Potter também. Mas eu comecei a ler e aí eu fui lendo um livro atrás do outro. Eu lia muito infanto juvenil, eu comecei a escrever também ao mesmo tempo. Mas eu lia muito infanto juvenil, eu era obcecada por Maggie Cabot. Sim, eu acho que eu li quase todos os livros, se não todos os livros dela. E eu lia bastante infanto juvenil, né? Lia bastante fanfic também. Mas aí comecei a ir pro Agatha Christie, Sidney Sheldon, comecei um pouquinho pro suspense, mas eu sempre amei muito romance, e romance é a minha vida, sempre foi. Eu desde criança eu tenho um carinho muito grande por livros, eu me atraio primeiramente visualmente por eles, mas ali com uns, acho que 10, 11 anos, eu li primeiro os livros dos Caras, do Pedro Bandeira, que é uma série muito antiga que tem, que é Droga da Obediência, Droga de Americana, e eu amava, mas esses livros eu li sozinho. E depois, quando eu cheguei no ensino médio, eu fui pra Percy Jackson, e aí eu descobri outros amigos que também gostavam muito, e aí, cara, foi maravilhoso, porque eram pessoas que eu conhecia no mundo real que gostavam de livros também, porque é muito difícil de encontrar, hoje em dia, pessoas próximas da gente com gostos por livros, né, é uma coisa mais rara. E eu encontrei esses 3 amigos. Peraí, são 2, na verdade, aqui eu era o terceiro, né? Eu encontrei 2 amigos no ensino médio e a gente decidiu que a gente precisava falar cada vez mais sobre os livros. A minha família, ela é uma família de leitores, cada um com seus gêneros, mas eu sempre fui muito influenciada a ler. Então, eu acabei me apaixonando por livros desde pequena e eu gosto muito, desse crescimento, assim, poder falar com a minha família principalmente sobre os livros, porque são coisas muito especiais para mim. E conforme eu fui crescendo, eu fui encontrando neles esse local que é muito confortável, porque apesar da minha família me incentivar a ler, particularmente eu nunca tive muitos amigos que leem. Então, eles acabaram
tipo, nem só amigos que leem, eu não tenho muitos amigos assim, pessoalmente, né, que convivem comigo. Então eles foram uma forma de eu poder ter um conforto, ter um espaço, assim, onde eu poderia me sentir acolhida. É bem uma leitura para mim, livros para mim é tipo o meu ponto de escape, sabe? Quando eu preciso, pelo menos ter um livro na minha presença já me ajuda a focar um pouco melhor, a me sentir melhor também. Você já sentiu que, ao falar de um livro, encontrou alguém que realmente te entende? Para descrever minha amizade com outras leitoras, eu não sei, acho que irmandade mesmo, porque principalmente quando você lê alguma coisa que você se sente assim, que é como se você voltasse a ser criança, você fica super animado por uma coisa e parece que ninguém ao seu redor entende. Por exemplo, ninguém na minha família entenderia, ou sei lá, no trabalho, mas essas pessoas entendem, elas se sentem da mesma forma. Então, acho que irmandade nesse sentido pra mim, e a leitura pra mim é escapismo. É assim, é 100% isso. Eu vivo na minha imaginação 70% do tempo, e eu vivo nos livros e na leitura, e ainda bem, porque eu não sei onde eu estaria sem isso. Então acho que é isso. Muitas das meninas, né? Foi engraçado porque lá no grupo da Tatiane, uma delas me batizou de Dinda, né? Que como eu sou mais velha, tal, não sei o quê. E algumas delas brincam, né? Porque diz que todas elas viraram minhas filhas, né? Então, não sei se é só pela idade ou se é a forma com que eu ajo. Acho que tem a ver com isso, porque a idade faz com que a gente aprenda a agir conforme o tempo vai passando, né? Aumentando pela minha vontade de ler e tudo mais, foi aumentando numa época que eu não tinha tantas pessoas assim que falavam comigo, ou que eram muito legais comigo. E principalmente na época da pandemia, né, que eu acabava não interagindo muito, então acabou se criando um ambiente muito acolhedor, na verdade, para falar sobre personagens que eu gosto e tudo mais, então acabou foi gerando bem isso. E a minha relação com livros, nossa, eles salvaram minha vida. Em vários momentos que eu estava muito mal, os livros eram a minha única companhia. Eu passei por uma fase de depressão, de ansiedade, que tipo, hoje em dia eu faço psicóloga, não foram os livros que obviamente que me tiraram disso, mas os livros sempre foram minha companhia. As redes transformam a forma como vivemos os livros. Agora, elas são mais do que uma paixão individual. São palco central de descobertas que mudam vidas. Eu acho que foi cair de paraquedas. Eu caí de paraquedas, porque eu falava, cara, eu sempre achei errado isso. A gente venera muito os autores da língua inglesa, americano, tipo, Harry Potter, todo mundo gosta, todo mundo ama, só que a gente esquece que a gente tem boas pessoas escrevendo aqui no Brasil também, e isso é muito deixado pra trás, até porque a galera acha que aqui no Brasil é mais Paulo Coelho. Não, Paulo Coelho, só, acabou, não tem mais ninguém. E a gente tem, cara, tem muitos escritores que estão chegando, estão ganhando seu lugar, tipo o Rafael Montes, que fez o Bom Dia Verônica. Meu, esse cara é um gênio do suspense, crime, plot twist. Ele tá escrevendo livros muito bons. A gente tem André Bianco, e André Bianco, tá aqui com a gente há muito tempo escrevendo livros sobre vampiros. Então o cara, ele é maravilhoso e o pessoal esquece disso. Então, às vezes a gente cai... Eu já conhecia eles antes, mas eu não absorvia muito essa literatura. Só que agora, tô dando valor. Se é escritor brasileiro, eu tô sempre comprando, dando dinheiro. É isso, né? Shut up and take my money. O uso da internet no mundo literário, na minha idade, eu acho excelente eu poder pegar um livro, ler e falar tipo assim, eu não conheço esse autor XYZ. Aí eu vou lá no Instagram, eu acho o perfil, eu vejo os outros livros dessa pessoa, vejo do que se tratam esses livros. Se eles me interessam, eu vou lá, baixo para ler.
né? E você acaba conhecendo outros autores através disso. Coisas que 50 anos atrás, 60 anos atrás, meus pais, meus avós tinham uma biblioteca. Iam atrás da ordem alfabética para poder ver o que eles tinham escrito. E aí eu comecei a usar Twitter. Antes eu só tinha o tradicional, Facebook com uma família e tal. Eu comecei a usar o Twitter e comecei a falar sobre livros por lá e via outras pessoas falando. Na minha escola não tinha muita gente que gostava de ler, eu não tinha amigas que gostavam de ler, então era muito difícil para mim arranjar alguém para conversar sobre o que eu estava lendo. Daí as redes sociais vieram com é o meu principal assunto e tá todo mundo falando sobre isso. Então foi um acolhimento muito grande. Todas as amizades que eu tenho hoje são por conta do hábito de leitura, amizades de redes sociais mesmo, pessoas que eu conheci até mesmo aqui na Bienal. Uma das minhas melhores amigas é do Rio. Eu conheci ela na Bienal através do Twitter, né? Ela não era de São Paulo, ela precisava de alguém que conhecesse a cidade. Eu falei, não, eu te ajudo. E agora a gente sempre se acompanha na Bienal. Então eu tenho muito problema de fazer amizade também. Eu já tive fobia social, eu sou muito introvertida. Então é a forma mais fácil que eu acho de me conectar com as pessoas. Então, e nas minhas redes sociais eu falo muito sobre os livros. Eu não posso falar muito sobre os livros por conta de que, como eu sou professora, eu tenho muitos alunos que são menores de idade que me seguem. Então, livro ou outro eu consigo comentar sobre nas minhas redes sociais, né? Não tudo, né? Eu já tive um Instagram literário, eu fiz durante um pouquinho antes da pandemia e eu gostava bastante, ele era numa pegada diferente, assim, do que na época que eu tava fazendo o pessoal fazia, né? E foi com ele também que eu conheci várias pessoas. E só que acabou que o meu não fazia mais parte do que o Instagram, e com o TikTok foi crescendo, eu acabei me distanciando. Mas eu gosto de acompanhar, eu gosto de pegar indicações de livros, eu gosto de ouvir pessoas falando de livros que eu vou ler e livros que eu não vou ler, porque eu gosto de ter esse contato e apreciar esse tipo de espaço. Eu acho que é muito legal. Eu acho que as book reads, elas fazem, por exemplo, com que esses eventos, que nem a Bienal, feiras do livro, né, sejam também mais bem divulgadas.